queridos alunos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso curso Verbo Jurídico. Eu sou a professora Rebeca Eckstein. Vou lecionar aqui no nosso Esquenta Passaporte, a disciplina de Direito Empresarial, trazendo para vocês aqueles temas mais importantes, aqueles temas que a gente precisa fazer uma revisão, são temas aí quentes para a nossa prova. Então, a gente vai começar aqui o nosso esquenta com a parte de teoria da empresa, né? E aí depois a gente passa para a parte de direito societário e fechamos com recuperação e falência. Então, uma coisa muito importante, distinguir na hora da prova o conceito de empresa e o conceito de empresário previsto no Código Civil. Enquanto o empresário é aquele que exerce, tá, profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços, a empresa é a atividade econômica organizada. Então, o empresário é quem exerce profissionalmente, enquanto empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. E o conceito de empresa não se confunde com o conceito de estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial ele está previsto lá no artigo 1142 do Código Civil. Esse artigo propriamente dito, 1142, ainda não foi objeto de prova. O 1142 ele diz que o estabelecimento empresarial é o complexo de bens organizados para o exercício da empresa. Organizado por quem? Pelo empresário individual ou pela sociedade empresária. Então, cuidado, tá? Estabelecimento empresarial é o complexo de bens organizados para o exercício da empresa pelo empresário ou pela sociedade empresária. Então, esse conceito do empresário do 966, que diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, ele é utilizado tanto para o empresário individual como para a sociedade empresária. Para que a atividade seja empresária, é necessário o preenchimento desses requisitos. Exercer com profissionalismo, que é a habitualidade, a atividade ser uma atividade econômica, que é a finalidade lucrativa, ter a organização, que é a reunião dos fatores de produção e, produzir um bem, produzir um serviço, circular um bem ou circular um serviço. Se você preenche esses requisitos, você é considerado empresário. Agora, cuidado, tá? Porque o empresário é quem exerce profissionalmente. Então, o empresário individual é ele quem exerce profissionalmente em seu nome individual e sob sua exclusiva responsabilidade. Quando nós estamos falando de uma sociedade empresária, quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada é a sociedade, não é o sócio. Sócio não é empresário, sócio integra a sociedade, faz parte da sociedade, mas ele não é ele quem exerce profissionalmente a atividade econômica, é a sociedade. Então, o empresário pode ser na modalidade pessoa física, empresário individual, ou pessoa jurídica, sociedade empresária. Essa sociedade empresária, os sócios que compõem essa sociedade empresária podem ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, empresário, quem exerce profissionalmente, empresa é a atividade e o estabelecimento, complexo de bens organizados para o exercício da empresa, organizado por quem? Pelo empresário individual e pela sociedade empresária. Muita atenção. Lá no 1142, parágrafo 1º, a gente tem uma alteração legislativa que não foi objeto de prova ainda. O 1142, parágrafo 1º, diz que considera-se, que o estabelecimento empresarial não se confunde com o local aonde o empresário exerce atividade, que pode ser físico ou virtual. Então, cuidado, estabelecimento empresarial não é o local físico onde o empresário exerce a atividade. Não se confunde com o local onde o empresário exerce atividade, que pode ser um local físico ou pode ser um local virtual, né? O que é muito comum hoje em dia, a gente ter o estabelecimento virtual. Cuidado, porque a gente não confunde o estabelecimento empresarial com o local físico, ou virtual, onde a atividade ela é exercida. Então, o estabelecimento empresarial não se confunde com o local onde a atividade é exercida, que pode ser físico, ou virtual.
Bom, quem é que está excluído da atividade empresarial? Eu fiz uma coluna aqui para vocês, onde a gente tem, de um lado, a regra geral e do outro, a exceção. Então, quem é que não é considerado empresário? Profissional intelectual, cooperativa, atividade rural. E coloquei a associação aqui porque existe uma exceção em que a associação poderá ser considerada empresária. Então, cuidado. Quem exerce profissionalmente, né, atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, ainda que seja com concurso de auxiliares ou colaboradores, não é considerado empresário. Você só pode marcar na sua prova que o profissional intelectual ele é empresário quando o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, tem que aparecer na sua prova a palavra elemento de empresa para você marcar que se trata, né, de uma atividade empresária. Fora isso, o profissional intelectual ele está excluído por lei, né, e ele não é considerado empresário. Então, se eu, Rebeca, sou veterinária, abro uma sala para atendimento veterinário, ainda que eu contrate uma secretária, ainda que eu contrate 2 estagiários, que eu contrate um funcionário para fazer o serviço de tosse, enfim, eu vou estar exercendo profissão intelectual, então eu não sou considerado empresário. Agora, se ao invés de abrir um consultório, eu abro um pet shop, e dentro desse pet shop eu tenho um atendimento veterinário, o exercício da profissão intelectual, ele deixa de ser fator principal e passa a ser componente da atividade. Então, eu posso considerar a atividade como sendo empresário. Essa questão já caiu na prova regra geral, né, que o profissional intelectual ele não é empresário, porque ele está excluído por força de lei, e já caiu a exceção em que você tinha que marcar que ele era empresário, já que o exercício da profissão constituía elemento de empresa. Mas essa palavra, constitui elemento de empresa, tem que aparecer na prova. Se ela não aparecer, você vai marcar que a atividade ela não é empresária, tá? A cooperativa, que é o segundo aqui. A cooperativa, por força de lei, ela exerce atividade sempre de natureza simples, tá? Então, não importa qual tipo de cooperativa. A cooperativa exerce atividade de natureza simples, independentemente do seu objeto. Enquanto as sociedades por ações, que é a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações, são sempre empresárias, as cooperativas são sempre de natureza simples. E aí, aqui não tem exceção. Terceira atividade excluída, atividade rural, né? Quem exerce atividade rural, via de regra, não é considerado empresário. Quem exerce atividade rural exerce atividade de natureza simples. E tem mais 2 observações importantes. Para o rural, o registro ele tem natureza facultativa, ou seja, o rural ele não precisa se registrar para ele exercer a atividade própria de rural. E o registro para o rural, ele né, se ele realiza na junta comercial, ele é constitutivo. Por quê? Qual é a regra no nosso ordenamento? Que o empresário, né, quando ele realiza a inscrição dele no registro público de empresa mercantil, ele exerce atividade de forma regular. Mas se o empresário não se registrar, se quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços não se registrar, não deixa de ser, né, considerado empresário pela ausência de registro. Por quê? Porque o registro não é constitutivo para fins de caracterização como empresário. Cuidado com essa frase em prova, porque ela aparece muito, né? Ele diz que o registro ele não é constitutivo para fins de caracterização como empresário. Por quê? Eu não dependo do registro para ser empresário, tá? Eu não dependo do registro para ser empresário. Eu posso exercer a atividade, tá, como empresário, ainda que eu não tenha registro, porque o registro me confere a condição de regularidade, não me constitui como empresário. Agora, para o rural, como a via de regra, o rural não é empresário, o rural, para ele, o registro, né, é facultativo e não obrigatório. Então, o rural, para ser equiparado ao empresário ou à sociedade empresária, na hipótese do artigo 971 e 984, ele precisa realizar a inscrição dele no registro público de empresa mercantil. Então, o rural, ele não é empresário, tá?
para ele ser empresário, a questão tem que dizer expressamente que esse rural realizou a inscrição dele no Registro Público de Empresa Mercantil. Falou que realizou a inscrição no RCPJ, ainda assim ele não será, né, considerado empresário. Tem que ser registro na junta comercial para você marcar que esse rural é empresário. Ok? Cuidado com o rural, porque já caiu na prova uma questão envolvendo o rural que dizia que ele não tinha registro na junta comercial, então ele não era empresário por ausência do registro na junta. Agora, se ele coloca lá que o rural realizou a inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil, ele é equiparado ao empresário, tá? Então, aí qual é a consequência disso? Ele pode pedir recuperação, ele pode ter a falência dele decretada. Por último, associação. A associação ela está excluída do conceito de empresário, né? Porque a associação ela exerce atividade de natureza simples. A associação ela não é, né, empresária, porque ela não tem finalidade lucrativa. Só que o legislador incluiu um artigo 971, parágrafo único do Código Civil. E esse artigo 971, parágrafo único do Código Civil, ele não foi objeto de prova ainda. Esse artigo ele diz o quê? Que a associação que desenvolve atividade futebolística em caráter habitual e profissional e esteja, né, registrada na junta comercial, ela será equiparada ao empresário. Então, uma associação pode ser considerada empresária, pedir recuperação judicial, ter a falência decretada, desde que ela esteja registrada na junta comercial. Então, cuidado com essa questão na prova, porque provavelmente o examinador ele vai colocar lá que a associação realizou a inscrição no RCPJ. Se realizou a inscrição no RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoa Jurídica, então ela não é empresária. Para você marcar que essa associação ela é empresária, a questão precisa dizer expressamente que ela realizou a sua inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil ou que ela realizou a sua inscrição no RCPJ. Somente assim, né, a gente considera a associação como sendo equiparada à empresária, e aí, para efeitos legais, ela pode pedir recuperação judicial, ela pode ter a falência dela decretada. Então, né, é uma alteração legislativa muito importante, que está lá no artigo 971, parágrafo único, e que, eventualmente, pode estar aí na prova de vocês. Bom, com relação à figura do empresário individual, o que a gente tem aqui de importante, né, para destacar com relação ao empresário individual? Primeira coisa, empresário, se você olhar para o nome aí, empresário realiza a sua inscrição aonde? Olha aí, empresário, R de registro, P de público, E de empresa, M de mercantil. Então, a palavra EMPR, que está escrito na frente do empresário, te diz o local de registro. R de registro, P de público, E de empresa, M de mercantil. Registro público de empresa mercantil. Então, um empresário individual é pessoa física que exerce empresa em nome próprio. Como pessoa física, exercendo empresa em nome próprio, a sua responsabilidade ela é ilimitada, isso mesmo. O empresário individual, ele responde perante os credores com todo o seu patrimônio. Não existe uma separação do patrimônio dele como pessoa física, né, e o patrimônio dele como empresário, é tudo uma única coisa. Então, rege pelo princípio da unidade patrimonial, né? Então, eu não tenho nome próprio, nacionalidade própria, domicílio próprio, patrimônio próprio, tá? Com relação ao nome empresarial, esse empresário individual, ele deve adotar como nome empresarial uma firma individual que, na verdade, é composta pelo seu nome civil por extenso ou de forma abreviada, podendo conter a designação precisa do objeto. Então, se eu quiser, né, colocar R.L.L. papelaria, eu posso. Se eu quiser colocar Rebeca Lese Lima Eckstein papelaria, eu posso, desde que eu utilize, né, o meu nome por extenso ou de forma abreviada, meu nome completo por extenso ou de forma abreviada.
Só cuidado porque a designação do objeto ela não é obrigatória, ela é facultativa. Então, eu posso ou não incluir a designação do objeto, tá? E um dos pontos mais importantes aqui envolve o tema capacidade e ausência de impedimento. Para você ser empresário individual, você precisa estar em pleno gozo da sua capacidade civil e não ter nenhum tipo de impedimento. O que é você estar em pleno gozo da sua capacidade civil? Né? É você ter completado, via de regra, a maioridade. Emancipados podem ser empresário? Podem, né? Porque se estão emancipados, estão em pleno gozo da capacidade civil. O incapaz e o relativamente incapaz, né? O absolutamente incapaz e o relativamente incapaz, absolutamente menor de 16, relativamente maior de 16 e menor de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Esses relativamente incapazes, eles estão proibidos de iniciar uma atividade como empresário. Por quê? Porque eles não têm capacidade. A lei fala que só pode exercer atividade própria de empresário aqueles que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem o quê? Impedidos. Então, cuidado. Quem tem impedimento, né? O impedimento eu coloquei aqui para vocês: deputado federal e senador, funcionário público estadual, municipal, federal, magistrados, militares na ativa, membros do Ministério Público, deputados estaduais e vereadores, falidos, inclusive os sócios de responsabilidade limitada que ainda não estiverem reabilitados, condenados por qualquer crime previsto na Lei 11.101 e os médicos para o exercício, né, simultâneo da farmácia e os farmacêuticos para o exercício simultâneo da medicina. Então, são aí pessoas que têm impedimento legal de ser empresário individual. Cuidado, porque elas podem exercer atividade, né, como sócios, desde que também não ocupem o cargo de administração, né? Mas aí tem que olhar para cada legislação para ver o que a legislação proíbe. O magistrado, por exemplo, não pode ser administrador de sociedade, né, enquanto estiver exercendo o cargo de juiz. Então, fiquem aí atentos, porque qualquer um desses impedimentos é válido tanto para exercer atividade como MEI, como para exercer atividade como empresário individual, tá? Outra coisa importante aqui, quando a gente fala no tema capacidade, né, a gente disse que quem é relativamente incapaz e absolutamente incapaz não pode iniciar uma atividade, tá, como empresário individual. Não pode iniciar uma atividade como empresário individual em razão da ausência de capacidade, ok? Só que o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz, eles poderão, né, desde que devidamente assistido ou representados, continuar o exercício da empresa. Então, o incapaz, ele não pode iniciar uma atividade como empresário individual, mas ele pode dar continuidade em duas hipóteses. Quando ocorrer a incapacidade superveniente, que é antes exercida por ele enquanto capaz, nos termos do artigo 974, ou por seus pais ou pelo autor da herança, que é quando ele herda a empresa por herança. Então, nessas duas hipóteses, né, de incapacidade relativa ou absoluta, né, em que eu tenho a incapacidade superveniente ou cessão por morte, ele pode solicitar ao juiz uma autorização judicial para continuação do exercício da atividade. Então, solicitando ao juiz uma autorização judicial para continuação do exercício da atividade, ele, então, né, pode continuar o exercício dessa atividade se o juiz conceder essa autorização judicial. Uma coisa muito importante: essa autorização judicial, quando o juiz for conceder, o juiz vai listar, né, os bens particulares do incapaz. E esses bens, eles não ficarão sujeitos ao resultado da empresa. Então, o juiz vai listar no alvará que conceder a autorização quais são os bens particulares, por exemplo, a casa pessoal, o dinheiro que está na conta, né, na aplicação da poupança. Então, esses bens particulares, eles não ficam sujeitos ao resultado da empresa. Isso é uma forma de você conseguir proteger esse incapaz, né? Então, fiquem aí atentos
com relação a essa questão da proteção do incapaz. Outra coisa importante, se esse representante, esse assistente for pessoa que tem impedimento, for um militar nativo, um deputado, né, um funcionário público, ele vai ter que nomear, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes, que é o 975 CAPT. Tá? Professor, essa é a única hipótese que pode nomear gerente quando ele tem impedimento? Não. O gerente pode ser nomeado em qualquer possibilidade que o juiz entenda ser conveniente. E o fato de nomear um gerente não vai eximir a responsabilidade do representante ou do assistente. Então, muito cuidado com relação a esses pontos que a gente acabou de ver aqui, né, que tratam aí da figura do empresário individual. Agora, passando para a parte de direito societário, entrando aqui no tema sociedade limitada, que é um tema importante, o que a gente tem que destacar da sociedade limitada? Primeiro, Constituição. A limitada, ela é constituída por uma ou mais pessoas. Quando ela é constituída por uma única pessoa, ela é chamada de unipessoal limitada. Então, gente, muito cuidado na hora da prova, porque não existe mais a figura da EIRELI. Se eu quero exercer uma atividade, né, quero constituir uma sociedade limitada, eu posso fazer isso sozinha. Então, ela pode ser unipessoal limitada. Com relação à questão do nome empresarial, a sociedade limitada, ela vai adotar como nome empresarial uma firma ou uma denominação seguida da expressão LTDA, seguido da expressão limitada, que vai aparecer por extenso, né, ou de forma abreviada. Então, eu posso, né, imaginem que eu quero constituir uma sociedade limitada, unipessoal, eu posso utilizar como nome empresarial uma firma, R.L.L.E, e posso, né, se eu quiser colocar o objeto ou não, só que tem que vir a palavra limitada no final. Então, R.L.L.E, LTDA. Então, é uma sociedade unipessoal limitada, cujo sócio resolveu adotar como nome empresarial uma firma. Mas eu poderia adotar também uma denominação. Então, eu colocar Papelaria Icaraí LTDA. Né? Normalmente a palavra limitada ela vem sempre de forma abreviada, assim como sociedade anônima também, né? Na maioria das vezes vem lá SA ou LTDA. Responsabilidade dos sócios. A responsabilidade dos sócios ela é restrita ao valor das cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital. Esse é um tema importante. Responsabilidade de sócio na limitada e na SA já foi gabarito de prova 3 vezes, né? Por 2 vezes ele cobrou a responsabilidade do sócio na limitada e uma vez ele cobrou a responsabilidade do sócio na sociedade anônima. Existe diferença. Quando a gente estudar sociedade anônima, que a gente falar das características da SA, uma das características é a questão da responsabilidade do sócio também limitada, só que ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, tá? Então, fiquem aí atentos, porque essa questão de nome empresarial é importante. E olha só, não confundam o nome empresarial com o título do estabelecimento com marca. O nome empresarial ele serve para identificar o empresário. O título do estabelecimento é aquele letreiro luminoso que chama clientela, que é o que normalmente o pessoal chama por aí de nome fantasia, tá? E também nós temos, né, um outro cuidado que é a marca. A marca, ela serve para identificar um produto ou um serviço. Então, a marca serve para identificar um produto ou um serviço. Então, cuidado com essa questão de marca também, que é bem importante, né? Eu posso ter uma marca, né, mista, posso ter uma marca figurativa, posso ter uma marca tridimensional, posso ter uma marca nominativa, são as espécies. Ela identifica um produto ou um serviço, podendo ser nominativa, quando traz só o nome, mista, quando traz o nome e a figura, figurativa, quando traz apenas uma figura, e a tridimensional, por exemplo, aquele chocolate que vem em forma de triângulo, esqueci o nome dele agora,
ele é uma marca tridimensional. A mesma coisa a garrafinha da Coca-Cola, está registrada como marca tridimensional. Então, cuidado, né, com relação a esse ponto nome empresarial, que é um assunto relevante para a gente. Vamos mudar. Cessão de cotas. Como é que funciona a cessão de cotas na limitada? Primeiro lugar, o que é cessão de cotas? Ceder a sua cota é quando o sócio deixa de ser sócio e cede suas cotas para quem já é sócio ou para terceiro. Então, a cessão de cotas é um instituto pelo qual o cedente, né, transfere a sua cota para o cessionário. E esse cessionário, gente, ele pode ser sócio ou não sócio. Cuidado, porque normalmente a banca troca isso em prova. A cessão de cotas entre os sócios, ela é livre. Então, se tem uma sociedade, eu, Mariana e Wanda, e a Wanda quer sair da sociedade e ceder as cotas dela para a Mariana, isso é possível? Sim. Via de regra, a cessão de cotas, ela é livre entre os sócios. Tá? Se não puder, né, se o sócio não quiser que seja realizada a cessão de cotas de forma livre, tem que vir estipulado no contrato social. Fora isso, a gente aplica o Código Civil. Eu não tenho certeza se é o 1057 ou 1058, mas acho que é o 1057 que fala lá da questão da cessão de cotas. Outra coisa importante, sócio remisso. O que é esse sócio remisso, professora, que eu nunca ouvi falar? O sócio remisso é aquele que subscreveu as cotas dele, mas não integralizou. Então, se você subscreve, mas você não integraliza, você é chamado de sócio remisso. Então, eu subscrevi lá 50 mil cotas, paguei só 25 mil, estou devendo 25 mil cotas, no valor de R$1. O que a sociedade tem que fazer? A sociedade precisa me notificar para que eu seja constituída em mora. Uma vez que a sociedade me notifica para que eu seja constituída em mora, né, eu tenho que efetuar o pagamento. Então, se o sócio remisso não efetuar o pagamento dentro do prazo de 30 dias, que é o prazo estabelecido pela lei, o que vai acontecer? O que pode ser feito em face desse sócio? Cuidado! O artigo 1058, ele diz que o sócio remisso, ele poderá ser excluído da sociedade, então é uma das opções. Eu não quero permanecer com uma pessoa inadimplente, então eu vou excluir esse sócio remisso. 2, é possível a redução das cotas ao montante já integralizado. Então, eu posso, se eu tinha lá 50 mil, integralizei 25 e ficou faltando 25, esses 25 que estão faltando, né, eu posso reduzir as cotas do remisso ao valor que ele já integralizou. E aí, o que acontece com essas cotas que não foram integralizadas? Elas poderão ser adquiridas pela própria sociedade ou elas poderão ser adquiridas por terceiro, artigo 1058 do Código Civil. E, por último, deliberações dos sócios. As deliberações do sócio na sociedade limitada, elas podem ocorrer por reunião ou por assembleia. Se o número de sócios for superior a 10, ela será obrigatoriamente por assembleia. Então, cuidado, né? As deliberações podem ser tomadas por reunião ou por assembleia. Quando o número de sócios for superior a 10, obrigatoriamente essas deliberações deverão ocorrer por assembleia. Outra coisa importante, o artigo 1080-A é novidade, né? Foi incluído aí em 2021. Ele diz que a assembleia, né, ela pode ser virtual ou ela pode ser virtual ou ela pode ser realizada de forma presencial, artigo 1080-A do Código Civil. Se exercida de forma virtual, os sócios poderão participar à distância, tá? Então, atenção, as deliberações podem ser por reunião ou por assembleia. Se o número de sócios for superior a 10, somente pode acontecer por assembleia e pode ser virtual, e os sócios podem
podem votar, saiu errado ali, né? Saiu votar. Os sócios podem votar e participar à distância, ok? Com relação à administração, a sociedade limitada, ela é uma pessoa jurídica, então ela depende de um administrador. Esse administrador, né, vai ser nomeado no contrato ou em ato separado. Então a administração, ela deve ser exercida por uma ou mais pessoas nomeadas no contrato social ou em ato separado. Com relação ao direito de recesso, o que significa esse direito de recesso na sociedade? Se você é sócio da sociedade, participou da deliberação e a deliberação era para aprovar, né, um processo de fusão, incorporação, se os sócios querem alterar o artigo 997, alguma cláusula do artigo 997, a lei vai dizer, tá, que é possível esse sócio que dissentiu, que não concordou, pedir para se retirar da sociedade, que é o que a gente chama de direito de recesso. Então, o sócio que dissentiu, ele tem 30 dias contados da deliberação que ocorreu, né, de fusão, modificação do contrato, incorporação, para que ele possa, né, se retirar da sociedade e receber a sua apuração de haveres. E, por último, para a gente fechar o tema sociedade limitada, a gente tem aqui as formas de dissolução parcial. Eu posso dissolver parcialmente uma sociedade, ou seja, ela se resolver em relação a um sócio. A banca já cobrou o artigo 1028 duas vezes. Numa questão, numa questão que caiu, falando a respeito de morte, ele trazia lá que na hipótese de morte se tinha a liquidação da sociedade, está certo, né? Havendo morte, eu tenho a liquidação da sociedade. Então, quais são as formas de dissolução? A morte, que está no 1028, a retirada, que está no 1077 e no 1029. O que significa, né, o direito de retirada? É diferente desse artigo que a gente acabou de ver, que trabalha o sócio remisso. Então, fiquem atentos, porque esse é um ponto bem importante. Bom, além da morte, a gente tem também o exercício do direito de retirada, que está no artigo 1029 do Código Civil. O artigo 1029, ele diz que o sócio poderá, né, se retirar da sociedade com 60 dias de antecedência, quando essa sociedade for por prazo determinado. Por último aqui, nós temos a dissolução parcial. A dissolução parcial, né, as hipóteses de dissolução parcial que são aplicadas à sociedade limitada, elas estão previstas no capítulo de sociedade simples, com exceção da exclusão extrajudicial. A exclusão extrajudicial é a única modalidade de dissolução parcial que está prevista especificamente no Código, né, no Código Civil, na parte de sociedade limitada. Então, pode cair uma questão envolvendo morte, retirada, exclusão judicial, exclusão de pleno direito, falando tanto de sociedade simples como de sociedade limitada, tá? Já caiu em sociedade simples e já caiu em sociedade limitada. Então, primeira hipótese, morte. Quando o sócio morre, o que a gente tem? A liquidação da cota. Então, o 1028 do Código Civil, ele diz que, no caso de morte, a gente tem a liquidação. Quais são as 3 exceções que a lei traz? Quando o contrato dispor de forma diversa, o contrato dizer, morrendo Maria, assume João, né? Quando 2, os sócios optarem pela dissolução, entenderem que não faz sentido continuar a sociedade, e aí optam pela dissolução. 3, na hipótese em que houver acordo entre os sócios e herdeiros. Então, cuidado, a dissolução parcial no caso de morte, a gente tem a liquidação da cota, salvo se o contrato dispor de forma diversa, se houver acordo com os herdeiros ou se os sócios optarem pela dissolução. Segunda hipótese de dissolução parcial, a gente tem a retirada, que está no artigo 1029 do Código Civil. O direito de retirada é diferente do direito de recesso.
O direito de recesso significa que o sócio que participou da assembleia ou da reunião e não consentiu com aquela deliberação que foi aprovada, como, por exemplo, uma incorporação, uma fusão, uma alteração do contrato social das cláusulas que são obrigatórias, ele tem 30 dias para se retirar. Agora, a retirada do 1029, o sócio, para se retirar, ele pode se retirar em duas hipóteses. Se a sociedade for por prazo determinado, provando judicialmente a justa causa, e aí não tem jeito, tem que entrar com a ação judicial, ou extrajudicialmente, notificando a sociedade com 60 dias de antecedência, informando que ele quer se retirar, tá? Então, cuidado. A retirada pode ser por prazo determinado, tem que ter a justa causa, ou pode ser por prazo indeterminado, desde que ele comprove, né, comprove que notificou com 60 dias de antecedência. Terceira hipótese, exclusão judicial. O sócio pode ser excluído judicialmente em duas hipóteses, quando houver falta grave ou incapacidade superveniente. Essa exclusão judicial do 1030, ela pode ser utilizada para excluir o sócio majoritário ou para excluir sócio minoritário. Então, eu posso excluir tanto sócio majoritário como eu posso excluir sócio minoritário pelo 1030. Lembrando que o quórum é de maioria dos demais sócios, conta por cabeça, não conta por capital, tá? Exclusão de pleno direito. Quando é que o sócio pode ser excluído de pleno direito da sociedade? Ele pode ser excluído de pleno direito quando ele tiver a falência, né, quando ele for declarado falido, ou quando ele tiver as cotas dele liquidadas. Então, a exclusão de pleno direito, no 1030, parágrafo único, pode acontecer nessas duas hipóteses, tá? Quando ele for declarado falido ou quando ele tiver as cotas dele liquidadas. E, por último, a gente tem a exclusão extrajudicial. Essa exclusão extrajudicial ela é específica do 1085, tá? Ela está no capítulo de limitada, então a exclusão extrajudicial só se aplica para a sociedade limitada, podendo o sócio ser excluído extrajudicialmente desde que ele cumpra os seguintes requisitos. Primeiro, eu não consigo excluir extrajudicialmente, pelo 1085, sócio majoritário, porque o quórum de deliberação para exclusão é de maioria dos demais sócios, representativa de mais da metade do capital. Então, ele exige maioria dos demais sócios, representativa de mais da metade do capital, para a exclusão. Além disso, tem que ter previsão no estatuto, o estatuto tem que prever expressamente, tá, a possibilidade de exclusão extrajudicial. Também é importante, né, que exista uma justa causa, né, que esse sócio que eu pretendo excluir, ele esteja colocando em risco a continuidade do exercício da atividade. E também é necessário que seja convocada uma assembleia ou uma reunião para deliberar sobre a exclusão, tá? Então, é necessário que seja convocada uma reunião, uma assembleia para deliberar sobre a exclusão, né? Para que o sócio, ele possa, né, consequentemente, exercer o seu direito de defesa. Então, o sócio tem que ser intimado em tempo hábil para exercer o seu direito de defesa. Eu só não vou ter a necessidade de convocação de assembleia ou de reunião quando eu tenho dois sócios, né? Porque aí, nesse caso, não tem deliberação com apenas dois sócios. Então, cuidado com esse 1085 também, né? Só não caiu em prova do que eu coloquei aqui para vocês até hoje o direito de recesso, que está no 1077. E a administração poder ser exercida por uma ou mais pessoas, nomeada no contrato em ato separado, só para a gente fechar aqui a limitada, lembrando que a administração é exercida por uma ou mais pessoa natural, tá? E não pessoa jurídica. O administrador judicial, que a gente vai estudar quando falar de recuperação e falência, esse administrador judicial, ele pode ser pessoa jurídica especializada. O administrador da sociedade não, tem que ser pessoa física, tá? Então, fiquem aí atentos a isso. Bom, sociedade anônima. Dentro de sociedade anônima, a gente tem alguns pontos importantes aqui
falando a respeito das características. Com relação à sociedade anônima, ela é uma sociedade institucional. O que significa isso? Que o seu ato constitutivo é um estatuto. Lembrando que tanto a limitada quanto a SA, as sociedades, de forma geral, elas adquirem personalidade jurídica com a inscrição do seu ato constitutivo no órgão competente. Se ela for empresária, ela tem que se registrar no Registro Público de Empresa Mercantil. Se ela for simples, o local de registro é o RCPJ. A sociedade anônima é sempre empresária, então ela sempre vai estar registrada no Registro Público de Empresa Mercantil. Inclusive, ser empresária é uma característica. Então, ela pega o ato constitutivo dela, que é um estatuto, e realiza a inscrição dela no Registro Público de Empresa Mercantil. Com isso, ela adquire personalidade jurídica. A mesma coisa, né, a sociedade limitada. A sociedade limitada também adquire personalidade jurídica com a inscrição do seu ato constitutivo no órgão competente. A sociedade anônima, ela tem como característica também ser uma sociedade capitalista, ou seja, o seu capital, ela tem como característica ser uma sociedade capitalista, que significa que pouco importa a figura do sócio, né? Pouco importa a figura do acionista, porque o objetivo dela é obter lucro. Cuidado somente com o seguinte: se for cobrada em prova uma questão envolvendo uma sociedade anônima, tá? Se cair em prova uma questão envolvendo uma sociedade anônima e a questão disser que essa sociedade anônima ela é de cunho familiar e ela é de capital fechado, o que é uma companhia de capital fechado? É aquela que não negocia os seus valores mobiliários de emissão no mercado de valores mobiliários. Então, se ela é de capital fechado e ela é de cunho familiar, a gente tem 2 julgados do STJ importantes que dizem que, nesse caso, essa sociedade tem a presença da affectio societatis, tem a presença da afinidade, o vínculo afetivo é importante, até porque, né, ela é formada por membros de uma mesma família. Então, família, em tese, né, pressupõe affectio societatis. Por que eu estou falando em tese, né? Porque tem gente que não está bem com a família, mas, enfim, a regra geral é que família pressupõe affectio societatis. Então, se a sociedade anônima for de capital fechado, de cunho familiar, né, eu tenho a presença da affectio societatis. Aí ela não seria capitalista, mas a regra é que ela é capitalista. Agora, não pode cair em prova uma questão dizendo que a sociedade anônima é sempre capitalista. Tá? Já não pode mais cair sem prova em razão desses 2 julgados do STJ. Responsabilidade do sócio, né? Esse tema já caiu. A responsabilidade dos sócios na sociedade anônima, ela é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Esse conceito, né, de responsabilidade, ele está lá no artigo 1º. No artigo 1º ele diz que a sociedade anônima tem o seu capital dividido em ações, tá? E que, né, a responsabilidade do sócio ela é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Falando em ações, quais as espécies de ações que podem ser emitidas pela companhia? A gente tem as ações ordinárias, que são aquelas ações que conferem ao acionista, né, os direitos essenciais de sócio, que estão lá no artigo 1009 do Código da Lei de SA, que é a Lei 6404 de 76, e conferem direito de voto. Então, uma ação ordinária confere ao titular o direito de voto para participar das deliberações, tá? Então, confere os direitos comuns de acionistas, que estão lá no artigo 109 da Lei de SA, mais o direito de voto. Com relação às ações preferenciais, as ações preferenciais, elas conferem ao seu titular uma preferência ou uma vantagem. Então, eu tenho lá prioridade na distribuição de dividendos, prioridade no reembolso do capital. E o terceiro, que é a acumulação dos 2, artigo 17 da Lei de SA.
Só cuidado porque a afirmativa que toda ação preferencial não confere direito de voto está errada, porque ela pode ou não conferir direito de voto. Então, fiquem aí atentos com relação a isso. As preferências são essas do 17, prioridade na distribuição de dividendos, prioridade no reembolso e acumulação. E tem a vantagem política lá do artigo 18 da lei de SA também, que é onde eu tenho, né, a possibilidade de eleição, né, de eleição dos membros do Conselho de Administração. Deixa eu só pegar aqui o artigo 18 para poder fazer a leitura dele com vocês, que é um artigo importante também, eu acabei esquecendo de colocar aqui. Porque não necessariamente essas preferências são essas que eu coloquei, né? Então é importante destacar. Artigo 18 da Lei de SA. O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger em votação em separado um ou mais membros dos órgãos da administração. Na sociedade anônima, a administração ela é formada pela diretoria e pelo conselho de administração. Quando não houver conselho de administração, apenas pela diretoria. Então, fiquem atentos porque essas vantagens podem consistir na distribuição de dividendos, como eu falei, na prioridade no reembolso do capital ou na acumulação. Ou pode ser uma vantagem política, que é você justamente eleger em separado membros da administração, no caso, diretoria e Conselho de Administração. E, por último, a gente tem uma espécie aqui que são as ações de gozo ou fruição. Na prática, gente, essas ações não são utilizadas, mas elas caem em prova, já caíram em prova. A ação de gozo ou fruição é quando você antecipa para o acionista aquilo que ele teria direito de receber na hipótese de liquidação da companhia. E aí, quando você faz isso, você está fazendo a chamada amortização. Então, a amortização, ela consiste em você antecipar ao acionista, tá? Você antecipar ao acionista aquilo que ele teria direito no caso de liquidação. E aí, quando você realiza a chamada amortização total, pagando para ele a integralidade do valor da ação, essa ação ela precisa ser, essa ação ordinária ou essa ação preferencial, ela precisa ser substituída por uma ação de gozo ou fruição. Por quê? Quando essa companhia for dissolvida, eu consigo identificar aqueles acionistas que já receberam a título de antecipação o valor das suas ações. Tá? Então, cuidado, né, com relação às ações de gozo ou fruição, que também é um tema que já foi, né, objeto de prova. Então, falamos aqui das espécies de ações, falamos das características da SA, agora a gente vai entrar na recuperação judicial e na falência, tá? Lei 11.101 de 2005, recuperação judicial e falência. Gente, olha só, com relação ao Instituto da Recuperação Judicial e da Falência, né, o que eu vou destacar com vocês primeiro dentro da recuperação? Quando a gente trabalha os requisitos para a concessão da recuperação judicial, um desses requisitos é que o devedor, né, ele esteja regularmente inscrito na junta comercial há mais de 2 anos, né? Ele esteja regularmente inscrito no registro público de empresa mercantil há mais de 2 anos e ele preencha cumulativamente os requisitos do artigo 48, que eu coloquei aqui no material para vocês. Então, o que a gente tem aqui? Não ser falido é um requisito importante, se foi, né, que as obrigações que ele tinha estejam extintas por sentença transitada em julgado. Então, não ser falido, se foi que suas obrigações estejam extintas por sentença transitada em julgado. 2, não ter obtido há menos de 5 anos a concessão da recuperação judicial ordinária, né? E também não ter obtido há 5 anos a concessão da recuperação judicial especial. Com relação à concessão da recuperação judicial especial,
essa modalidade de recuperação, ela é específica para microempresa e para empresa de pequeno porte. Ela se aplica para ME e para EPP. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Que se a gente estiver falando de recuperação judicial especial, a gente tem uma alteração no artigo 70, né, que traz a possibilidade do rural pedir recuperação judicial especial. Então, eu escolhi esse artigo 48 dentro da recuperação judicial porque tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, que se o rural for pedir recuperação judicial, o rural, ele não precisa estar regularmente inscrito na junta comercial há mais de 2 anos, basta que ele esteja inscrito. Porque para o rural, o registro ele é facultativo. Então, se o rural quiser se registrar para pedir recuperação judicial, ele pode. Só que ele vai ter que comprovar que ele já exercia atividade como rural há mais de 2 anos. Mas cuidado, que eu tenho esse sentimento, sabe, que o professor tem, que quando a banca cobrar essa questão, ela vai colocar ali que o rural precisa estar regularmente inscrito na junta comercial há mais de 2 anos para ele pedir recuperação. Vai estar errado. Ele não precisa estar regularmente inscrito na junta comercial há mais de 2 anos para que ele possa pedir recuperação. Ele pode pedir recuperação judicial, tá? Desde que ele esteja inscrito na junta comercial, ponto. Ele não precisa estar regularmente inscrito há mais de 2 anos. Ele precisa comprovar que ele exerce atividade como rural há mais de 2 anos. E aí, outra coisa importante com relação à questão do rural é que o rural pode pedir recuperação judicial especial. A recuperação judicial especial está prevista no artigo 70, 71 e 72. E o 70A é uma novidade, é alteração da lei de 2020. E eu acho muito importante, porque ele traz a possibilidade, tá? Traz a possibilidade do rural ele pedir recuperação judicial especial quando o valor da causa não exceder 4.800.000. Então, se o valor da causa não exceder 4.800.000, esse rural ele pode pedir recuperação judicial especial. Então, assim, é um artigo muito importante que eu considero que é o 70A combinado com 48, lembrando que, né, o rural poderá pedir recuperação, né, judicial. O rural poderá pedir recuperação judicial, mesmo que não esteja inscrito na junta há 2 anos. Então, a questão pode narrar lá, né? Não sei se ele vai narrar uma questão dizendo que o cara realizou a inscrição dele, perguntando se é possível a concessão da recuperação, ou se ele vai colocar nos requisitos, né, que o rural precisa estar inscrito na junta e comprovar que exerce atividade há mais de 2 anos. Então, queria chamar a atenção de vocês que está dando aquele feelingzinho assim, e eu queria destacar esse assunto com vocês. E por último, né, para a concessão da recuperação judicial também não pode ter sido condenado, nem ter como administrador ou sócio controlador pessoa que tenha cometido qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101. Então, esse artigo 48, ele é muito importante. E quem é que pode pedir recuperação? Né? Eu tenho lá os legitimados no 48, parágrafo 1º, que é o próprio devedor, cônjuge sobrevivente, herdeiro, inventariante, cotista, né? Ele fala sócio remanescente, na falência cotista ou acionista. Então, só cuidado, porque, gente, credor não tem legitimidade para pedir recuperação judicial. O credor ele vai pedir a falência, tá? Credor não tem legitimidade para pedir recuperação judicial, o credor ele vai pedir a sua falência. E aí, falando em falência, quem são os legitimados para a falência? Já que a gente está falando de falência agora. Artigo 97. O artigo 97 traz os legitimados para o pedido de falência. Quem é que tem legitimidade? O próprio devedor, e aí nesse caso, quando ele pede a falência dele mesmo, a autofalência, cônjuge sobrevivente, herdeiro, inventariante, cotista ou acionista e o credor. Então, o credor tem legitimidade para pedir falência do devedor, mas não tem legitimidade para pedir recuperação judicial, tá? Esse credor,
né? Quando ele pede a falência do devedor, o pedido de falência tem que estar fundamentado ou na impontualidade, artigo 94, inciso 1º, na execução frustrada, artigo 94, inciso 2º, ou em atos de falência, 94, inciso 3º. E aí o devedor, ele vai poder apresentar uma defesa. Lembrando o seguinte, gente, se o pedido de falência ele é realizado pelo próprio devedor, né, aí, sendo o pedido de falência realizado pelo próprio devedor, a gente não fala em defesas, tá? As defesas do devedor, elas só vão ser aplicadas quando tem litígio, quando o credor está pedindo a falência do devedor. E aí esse devedor ele pode apresentar o quê? Contestação. Prazo 10 dias. Cuidado com isso em prova, porque lá no CPC o prazo é diferente. Aqui na recuperação, na falência, desculpa, o prazo da contestação é de 10 dias, tá? O prazo da contestação é de 10 dias. Artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Esse devedor, ele também pode apresentar como defesa um pedido de recuperação judicial. Então, em vez de ele apresentar contestação, ele apresenta um pedido de recuperação judicial. Então, pedindo recuperação judicial, né, no prazo também da contestação, que é o prazo de 10 dias. Todas as defesas do devedor têm que ser apresentadas no prazo de 10 dias. Todas as defesas do devedor na falência, né, com relação à citação da petição inicial, do requerimento do pedido de falência. Obviamente, existem hipóteses que pode ser apresentada agravo, embargos, tá? Estou falando de defesa na falência aqui. E também existe uma outra defesa que pode ser apresentada pelo devedor, que é o chamado depósito elisivo. Depósito elisivo é quando o devedor, no prazo da contestação, deposita o montante integral do crédito acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Se o devedor está depositando tudo que o credor está pleiteando, né, mais os honorários advocatícios, custas, juros, nesse caso, esse depósito elisivo ele vai fazer o quê? Impedir a decretação da falência. Então, o depósito elisivo, ele impede a decretação da falência. Cuidado com isso em prova. Depósito elisivo impede a decretação da falência. Então, cuidado, não cabe depósito elisivo para ato de falência, só cabe depósito elisivo para impontualidade, que é o 94, inciso 1º, e para execução frustrada, que é o 94, inciso 2º. Tá bom? Para a gente fechar, pedido de restituição. Aqui a gente tem uma novidade, também quero chamar a atenção de vocês, porque esse tema, pedido de restituição, é um tema importante dentro da falência, e tem alguns assuntos aqui, né? Tem um assunto aqui especificamente que é novidade. Então, o pedido de restituição ele pode ser ordinário de coisa, que é quando o proprietário ele tem o seu bem arrecadado na falência ou o bem estava em poder do falido na época da decretação da falência e ele quer pedir a restituição, né? Você deixou seu carro lá na concessionária, viajou para Paris, quando você voltou, foi na concessionária, tinha uma placa dizendo que a concessionária tinha tido a falência decretada. Você, proprietário, vai pedir o quê? A restituição do seu bem, restituição ordinária de coisa, artigo 85. A restituição extraordinária de coisa está no 85, parágrafo único. É quando eu tenho uma venda a crédito que foi entregue a mercadoria até 15 dias antes do requerimento de falência e essa mercadoria ainda não foi alienada. Então, imaginem que eu vendi lá as cadeiras para a universidade, entreguei as cadeiras, o pagamento era crédito, ela me pediu 90 dias para pagar, só que depois que eu entreguei a cadeira, uma semana depois, ela teve um requerimento de falência. Nesse caso, gente, eu posso pedir a restituição do meu bem. Tá? E a terceira hipótese é a restituição em dinheiro. Existem 4 possibilidades. A primeira fala da coisa do 85 e do 85 parágrafo único. Ele diz assim, ó, se a coisa não mais existir ao tempo da restituição, o proprietário, né, poderá, né, receber o valor da avaliação ou da venda, caso tenha, ou do preço, né, caso tenha ocorrido a venda. Segunda hipótese, importância entregue ao devedor decorrente de adiantamento de câmbio para exportação.
Terceira hipótese, valores entregue ao devedor decorrentes, né, de revogação ou ineficácia do contrato. Então, os valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé, quando o ato é revogado, artigo 130, ou quando o ato é declarado ineficaz em relação à massa falida, artigo 129, né? Os valores que foram entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé poderão ser restituídos através do pedido de restituição. E última hipótese, essa é que eu quero que vocês tomem mais cuidado, porque ela é alteração legislativa, as fazendas públicas relativas a tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiro ou de subrogação, e a valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. São aí hipóteses de pedido de restituição, tá bom? Vamos fechar aqui então a nossa super revisão do nosso passaporte, nosso esquenta, na verdade, é o esquenta, né? Não é o passaporte, tá esquentando ainda. Gente, beijo muito grande para vocês, uma ótima prova, vão de cabeça erguida, tranquilos, porque vocês fizeram a parte de vocês. Essa é só mais uma etapa, você vai lá só para poder passar e pegar a sua tão sonhada carteirinha da OAB, tá bom? Beijo muito grande para vocês, a gente se encontra numa próxima oportunidade.